Irmãos, eu queria voltar ao texto que nós lemos no início, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Esse capítulo 15, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele dedica a maior parte, na verdade todo o capítulo 15, para escrever aqueles irmãos daquela igreja de Corinto, que era uma grande igreja em uma grande cidade, uma cidade próspera, mas também cheia de problemas, com muitas barreiras ali para aqueles irmãos que eram novos na fé, apesar de ser uma igreja grande, uma igreja fervorosa, mas tinha muitos problemas, e é por isso que Paulo escreve 2 cartas, e há inclusive uma teoria de que haveria uma terceira carta, Os estudiosos se dividem, alguns dizem que essa carta se perdeu, outros dizem que essa carta seria parte da segunda carta, haveria aí, foram 3 cartas, mas acabaram juntando tudo na segunda carta, enfim, mas o que mostra toda uma atenção, um cuidado com aquela igreja. E aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala muito forte sobre a ressurreição, porque de fato a ressurreição de Cristo era o ponto principal, era a mensagem principal do evangelho que eles testemunhavam, que eles pregavam. Nós estamos falando da primeira, do que a gente chama a igreja primitiva, justamente porque é a primeira geração de discípulos, da igreja, onde as testemunhas oculares, as testemunhas presenciais, aqueles que presenciaram a ressurreição de Cristo, estavam vivos ali, e essa era a mensagem do evangelho. Cristo ressuscitou. Todos os milagres que eram feitos pelos apóstolos, tudo que acontecia era por causa da ressurreição. A ressurreição era a mensagem. Você vai vendo ali no livro de Atos, que exatamente essa é a mensagem. Olha, Cristo é o Messias. E tudo que acontecia era para confirmar a ressurreição. Porque as pessoas, a multidão viu, ali em Jerusalém, viu ele morto, viu ele crucificado. E aí também uma multidão, a Bíblia fala aí, que chega aí em torno de 500 pessoas também, viram ele ressuscitado, além dos momentos que ele passou com os discípulos, as várias aparições de Cristo. Mas havia em Corinto uma não só lá, mas especificamente falando sobre essa carta aqui, um falso ensinamento de que Cristo não haveria ressuscitado. Porque lembremos que desde a época de Jesus, assim, no ministério de Jesus já existia, e muito antes, é claro, mas um dos grupos lá do judaísmo que eram muito fortes, influentes, eram os saduceus, que também não acreditavam em ressurreição, E havia, na verdade, o sinédrio, toda aquela cúpula da religião judaica era dividida principalmente entre fariseus e saduceus. Inclusive, há um momento que o apóstolo Paulo, ele está sendo interrogado, isso é no livro de Atos, e aí há um momento em que ele causa uma divisão ali, e há um tumulto que eles encerram a assembleia, o julgamento, porque é quando ele joga, ele traz à tona a questão da ressurreição, e aí eles se dividem e gera uma confusão por conta disso. Então a ressurreição é algo, como ele vai escrever aqui, dizer que é o principal da nossa fé, da mensagem do evangelho. Porque imagine, se Cristo tivesse vindo, e não tivesse ressuscitado, nada, como ele vai dizer aqui no capítulo 15, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. Jesus seria mais um líder religioso como tantos outros, que viveram, fizeram uma obra bonita, tem exemplos, testemunhos, tal, lições a nos ensinar, mas ia parar por aí. Mas a ressurreição é de fato o ponto principal da nossa fé. Eu às vezes até digo, a gente tem em nossa cultura, a gente comemora muito, celebra muito o Natal, e às vezes a gente não dá tanta importância quando chega o momento ali da Páscoa, da ressurreição, quando na verdade só existe o cristianismo, só existe a nossa fé, enfim, só existe a igreja de Cristo por causa da ressurreição. Claro que
também por causa do nascimento, mas o que realmente complementa, o que realmente é o ponto principal é a ressurreição, é a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. É por isso que na ceia ele estabelece ali uma nova aliança, né? A nova aliança é Deus reconciliando com ele o mundo por meio da morte de Cristo, mas também da ressurreição. E aí por isso que o apóstolo Paulo escreve esse capítulo, ele vai falar muito, ele vai argumentar muito sobre isso nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15. Ele vai, todo o capítulo, discorrer, né, vai argumentar sobre isso, mas o último versículo, ele fecha esse capítulo com o versículo 58, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos, e aí ele usa... Quem faz redação sabe, né? Aqui, claro, o texto está traduzido, mas ele vai aqui fazer o fechamento de todo o assunto, né? Dos 57 versículos anteriores. Ele diz, portanto, né? Ele está fechando o assunto, e depois de tudo que ele argumenta a favor da ressurreição, mostrando a importância, mostrando que de fato ela é real, mostrando que a ressurreição é o ponto principal para a nossa fé, mas ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Ele está fechando o assunto dizendo, portanto, por tudo que foi falado, por tudo que vocês creram, por tudo que vocês já sabem, por tudo que foi ensinado sobre a ressurreição de Cristo, por toda a sua obra, ele vai fechar esse assunto dizendo para aquela igreja, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. E essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que veja, nós vivemos na igreja de Cristo. A igreja, ela passa por vários momentos, passa por crises, passa por dificuldades. Às vezes há situações que a gente não compreende bem as coisas que acontecem, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso. Apesar de tudo, apesar muitas vezes da nossa falta de compreensão, apesar de muitas vezes as crises que acontecem, e as coisas que acontecem em nossas vidas, que muitas vezes nos deixam abalados, nos deixam muitas vezes sem entender o porquê de muitas coisas, mas lembre desse versículo, dessa passagem, quando a palavra diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Que nós possamos ser firmes e constantes, como o Silberto falou agora há pouco, e entender que mesmo em momentos que talvez a gente se sinta só, e talvez de fato, às vezes tem situações na vida que estamos literalmente sozinhos, não tem mais ninguém, ou às vezes não tem ninguém que possa mais nos ajudar, mas que possamos ser firmes e constantes, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que quando Ele lá em Mateus 28, 18 e 19, na grande comissão, Ele coloca ali qual é a missão que eles deveriam viver, é ide por todo mundo, né? Façam discípulos de todas as nações, ensinando, batizando e tal, mas ele vai terminar dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós não venhamos a esquecer, Ele está conosco, em todas as situações, não só nas melhores, não só naqueles cultos que a gente celebra, e às vezes a gente chega em casa e diz, o culto foi uma bênção. E de fato né? Tem momentos que a gente se alegra, mas possamos lembrar que naquele momento também de tristeza, que naquele momento de dor, que naquele momento de dificuldade, naquele momento de dúvidas, de aflições, de conflitos em nossa mente, que nesses momentos também possamos lembrar, eu não estou só, o Senhor está comigo, Ele garantiu, Ele prometeu que estaria conosco. Portanto, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus, tudo, nada é em vão. Veja, Jesus chegou a dizer que até um copo d'água, veja que coisa simples, né? Ele disse, olha, até um copo d'água, que for dado a alguém, em meu nome, né? Alguém que é um discípulo, enfim, que é um servo, mas até um copo d'água que você compartilha, ele diz que vai ser recompensado. Até coisas pequenas que a gente faz para Deus. E quando eu falo de fazer as coisas para Deus, não falo apenas de você servir na igreja, de você estar nos cultos, mas é você ajudar alguém necessitado, é você muitas vezes visitar alguém que está doente, é você muitas vezes
como a gente diz, apenas ouvir alguém que está sofrendo. Tudo que nós fazemos para Deus, por amor a Deus e por amor às pessoas, tudo isso, nada é em vão. Até aquela pessoa que muitas vezes rejeita uma palavra, até aquela pessoa que muitas vezes, quem já fez aquele evangelismo porta a porta sabe que às vezes a gente recebe uma porta na cara, às vezes você chama na porta assim e você vê literalmente, tem gente em casa, e tem gente que faz questão de mostrar que não quer receber, que não quer ouvir, mas nada disso é em vão. Tudo que nós fazemos é visto por Deus, e como diz aqui a palavra, nada é em vão. Irmãos, nós teremos agora a nossa assembleia, o nosso culto administrativo, e que nós possamos ter esse pensamento, que isso é obra do Senhor, que isso também é um culto, é um serviço, e que nós possamos entender que mesmo alguém que não seja da liderança, né, que talvez, às vezes você pode pensar, mas eu não lidero nenhum ministério, mas você é membro desse corpo, e você é tão importante quanto aqueles que lideram. Eu me lembro logo quando eu cheguei na igreja, né, novo convertido, depois batizado e tudo, e aí tinha pessoas que diziam, eu não gosto, eu nem vou quando é sessão, quando é assembleia, né, porque eu não gosto, né? Porque o povo briga, porque o povo, às vezes tem brigas, tem discussão, aquela coisa, né? Mas eu sou grato a Deus porque eu tive pessoas, né, pessoas que ensinaram que justamente isso é um culto e que é importante sim. É cada um ter o pensamento e entendimento que cada um de nós é um instrumento para fazer parte das decisões da igreja, para fazer parte dos assuntos, e que o Espírito Santo vai direcionar cada um. Até mesmo naqueles assuntos que às vezes geram uma discussão e às vezes uma parte decide por um lado, outra parte por outro, fica aquela coisa bem dividida, mas isso é importante. É importante porque Deus usa, como a gente diz, às vezes até aqueles que são lá do contra aquilo que eu penso, para me mostrar algo que eu não estou vendo, para que eu possa ver de outra forma. E isso faz parte do agir do Espírito Santo. Os apóstolos, eles entenderam isso, e o nosso modelo de governo das igrejas batistas, nessa questão da democracia, é justamente inspirado lá no livro de Atos, quando eles se reuniam para orar, quando eles tomavam as decisões. Você vai ver lá no livro de Atos, as decisões em conjunto. Porque só para concluir, quero fazer essa referência para os irmãos. A igreja começa ali no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, e ele desce sobre todos. E todos ali falaram em outras línguas das grandezas de Deus, todos ali pregaram para aquela multidão que estava presente, né? O texto mostra lá que foram todos. Porque a promessa que existia lá no livro do profeta Joel era que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E o texto lá, ele fala, né, vossos velhos, vossos jovens sonharão, terão visões. Ele está falando que o Espírito Santo agora ia ser diferente, porque no período do Antigo Testamento apenas algumas pessoas, pouquíssimas, que tinham esse privilégio de receber o Espírito Santo e ser instrumentos usados pelo Espírito Santo. Mas a nova aliança, esse período da graça que Cristo traz, exatamente coloca cada um de nós com o privilégio de receber o Espírito Santo e de sermos usados por Deus para que possamos fazer a obra de Deus. É um princípio batista, inclusive, o sacerdócio pessoal, cada um de nós. Eu digo princípio batista, mas é bíblico, é batista, mas os princípios batistas todos são fundamentados na Bíblia, na palavra de Deus. Então por isso que é importante participar de momentos como a assembleia, o culto administrativo, porque cada um dos membros é usado pelo Espírito Santo, é um instrumento usado por Deus para tomar as decisões, para direcionar aquilo que Deus então quer para a sua igreja, que Deus quer para o seu povo. Isso é um privilégio, que possamos ser, como diz o texto, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém?